Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindo ao terceiro capítulo dessa série A História da Apple aqui no nosso canal. Obrigado pela presença e a participação de vocês. Nesse capítulo eu vou contar um pouquinho da segunda metade da juventude do Steve Jobs, antes dele começar com a Apple. A gente falou um pouquinho do Steve Wozniak, né, no capítulo anterior, e agora a gente vai focar um pouquinho mais no Steve Jobs para contar um pouco mais, trazer um pouco mais de elementos da construção da personalidade dele, da construção da vivência dele, e que vai refletir aí em tudo do que aconteceu na Apple, né? Bom, então a gente está falando aí da primavera de 72, né? Então aí no começo do ano de 72 aí, o Jobs começou a sair com uma riponga, né, uma garota riponga e etérea chamada Kristen Brennan. Então nessa época que ele começou a ter contato com essa contracultura, a tomar ácido, e, enfim, um monte de coisas que a gente vai contar a respeito daqui. E aí uma das frases dele é a seguinte: nós trabalhamos juntos num filme de animação, depois começamos a sair, e ela se tornou a minha primeira namorada de verdade. Então essa Kristen Brennan foi a primeira namorada do Steve Jobs de verdade, e foi com ela que ele teve a primeira filha, Lisa, que a gente vai também tratar um pouquinho mais pra frente. E a Kristen Brennan dizia isso, né? Steve era meio louco, por isso me sentia atraída por ele, né? Ele era bem fora da curva, assim, então ela ficou atraída por conta disso. Ele fazia dietas compulsivas, apenas com vegetais e com frutas e tal, e era tão magro e tão rijo como um cão Whippet, esse cão que está aqui do lado, ela dizendo isso, né, que ele era magrelão, assim, que nem esse cachorro aqui. E ela dizia que ele tinha um olhar fixo, né, e ele ficava com longas pausas olhando para as pessoas, e de repente ele começava a falar de novo. Então ele utilizava dessas técnicas que ele lia nesses livros para poder estabelecer uma comunicação, conseguir convencer as pessoas, trazer a pessoa para o argumento dela, ou então de repente acabar com uma discussão, com uma argumentação. Então ele tinha essas técnicas, né? Ele acabou oferecendo a droga, o LSD, para a Chris, né, nessa época, né? Onde eles foram num campo de trigo, né, lá em Sunny Valley ou Sunnyvale, né? Que é justamente essa imagem aqui que foi retratada no filme, o filme recente aí do Steve Jobs, né? Essa cena que foi legal. E ela disse que foi ótimo. Naquela época eles usavam a droga mais para uma abertura mesmo de consciência, tinha fins mais espirituais, mais psicológicos, não era só fuga, só barato e tal, eles tinham mesmo uma busca por uma acentuação da consciência, é algo meio espiritualizado, né, por incrível que pareça. Ele andava ouvindo muito bar, ele gostava de bar, de música clássica e tal, então também nessa cena que eu mostrei, né, dessa fotografia dessa cena, também toca bar, então ele ficava ouvindo isso, doidão, né, naqueles campos de trigo e tal, e foi essa loucura que foi retratada nessa cena no cinema. E aí no verão de 72, após a formatura, ele e a Kristen Brennan, eles se mudaram para uma cabana que existia lá na colina de Los Altos, que é uma cidadezinha ali próximo, né? Então ele virou pro pai e pra mãe e falou assim: olha, eu tô indo morar com a minha namorada lá numa cabana, a gente vai ter uma vida é, riponga, paz e amor e tal. E o pai ficou louco da vida, né? Falou: você não vai, você só vai por cima do meu cadáver. E aí eles já tinham brigado, o Steve Jobs e o pai já tinham brigado porque o pai tinha encontrado maconha nas coisas dele e tal, e já estava uma relação meio desgastada por conta disso. Esse foi o ponto final, né? Então ele virou as costas, não quis nem saber do que o pai achava, simplesmente saiu, disse adeus e foi embora, né? Então eles ficavam nessa cabana, a Kristen pintava, gostava de pintar, e ele ficava lendo, ficava tocando música, ele tocava violão e tal, escrevia poesia, ou guitarra, né? Tocava guitarra também. E ela dizia assim, tem uma frase dela que é pesada, ela diz assim: ele era um ser iluminado e cruel ao mesmo tempo, né? Uma estranha combinação, ela dizia. E para vocês terem uma ideia, numa dessas situações, o Jobs estava passeando com o carro dele numa uma rodovia, lá numa estrada chamada Skyline Boulevard, famosa lá na Califórnia, com aquele Fiat. Lembra daquele Fiat que eu mostrei para vocês no primeiro capítulo? E aquele Fiat vermelho de repente começou a pegar fogo.
O cara que estava do lado, que era o Tim Brown, começou a sentir um cheiro estranho, os dois estavam doidão no carro, né, passeando e tal, naquele visual. E aí o cara virou para trás e falou, meu, encosta que seu carro tá pegando fogo, cara. E ele teve que parar o carro, o que que ele fez? Chamou o pai. Aí o pai foi lá, socorreu, guinchou o carro, arrumou o carro, tudo para ele. Pai é pai, não tem jeito, né? Enfim, e aí eles tinham essa vida meio maluca, né? Eles começaram a precisar de grana, porque, né, tava curto, não tinha muito o que fazer e tal, e eles acabaram resolvendo, achando um emprego de se vestir com fantasias para poder animar festas infantis. Então ele, a Chris e o Steve Wozniak, imagina, os três se fantasiaram de Alice no País das Maravilhas. Então a Alice, o chapeleiro maluco e o coelho branco, aquele coelho apressado, né? Você imagina esses três vestidos disso aqui, como é que deveria ter sido essa situação? Deve ter sido muito engraçada, né? o, o Wozniak ele falava assim, eu quero fazer isso, é a minha chance porque eu adoro crianças. O Wozniak ele sempre foi assim espirituoso, né? E o Jobs já odiou, falou que tava, nossa, que coisa horrorosa fazer um negócio desse, baita calor, essa roupa, essa criançada enchendo o saco e tal. Então ele não tinha muita paciência, né? Paciência nunca foi uma das virtudes do Steve Jobs, né? E aí ele não queria ir para a faculdade, né? Ele achava que era bobagem ir para a faculdade. Né? Ele disse que poderia ter ido para Nova York e tal, se não fosse a faculdade. Ele queria ter atravessado o país, ido para o outro lado e tal. E isso ia mudar completamente, né, a história. Até porque lá nos Estados Unidos, a Califórnia é o país, é o estado, né, mais liberal, então o movimento hippie começou lá e tal, e Nova York é o contrário, é a metrópole, é o trabalho, é Wall Street e tal, então são os dois lados aí, né, o cara mais certinho e o outro mais doidão da cabeça, e ele estava até querendo ir para lá. E ele diz assim, os caras que iam para Stanford já sabiam o que queriam fazer, eles não eram realmente artísticos, eu queria algo que fosse mais artístico. E aí, então ele não queria ir para Stanford porque ele dizia, os caras eram caxias lá, né? E ele era meio doidão, ele era coisa mais artística e tal, ele queria uma faculdade que tivesse uma pegada diferente. E era a Reed College, que ficava em Oregon, em Portland. Então ele falou, poxa, eu quero ir para Reed, só que a Reed é particular. Os pais não tinham condição de pagar a faculdade para ele, né? E como ele era turrão, ele falou, meu, se eu for fazer faculdade, eu vou para Reed, e senão eu não vou fazer faculdade. Lembra no primeiro capítulo que a mãe biológica do Steve Jobs fez um contrato dizendo que os pais deveriam colocar o garoto na faculdade e tal, então eles tinham que cumprir essa etapa aí, né, por conta da adoção. Então eles se sentiram compelidos a fazer todo o esforço possível para que ele fosse para a faculdade. E se era a Reed que ele queria, mais uma vez ele conseguiu o que ele queria, né? Então eles fizeram aí das tripas coração para poder conseguir pagar o ano escolar dele e ele foi para lá. Eles levaram de carro lá da Califórnia até Portland e chegando lá o Steve Jobs não quis nem que eles entrassem no campus com ele, para ele conhecer o quarto onde ele ia ficar, os amigos e tal. Ele falou, não, eu tenho vergonha, né? Eu quero coisa mesmo de... Só que ele já era adolescente, não era criança, né? Mas enfim, ele disse que ele queria chegar na faculdade como se ele fosse um andarilho, que ele não tivesse laços, não tivesse família, ele queria chegar lá abandonado e ser um cara diferentão ali, né? E ele realmente desceu do carro, nem disse adeus, nem disse obrigado, simplesmente desceu do carro e foi embora. E ele conta que uma das coisas na vida que eu realmente me sinto envergonhado, ele contou isso. Eu não era muito sensível e feri os sentimentos dos meus pais que fizeram tanto esforço para eu estar naquela faculdade. Então ele acabou, cedo ou tarde, né, a gente acaba aprendendo as lições, né? Então ele é uma das poucas coisas da vida que ele se envergonha de ter feito, né? Então realmente aquilo acabou pegando para ele, né? Olha lá, queria ser um órfão que tivesse perambulado por todo o país, sem raízes, sem conexão, sem passado. Então aí, lá naquela faculdade, era uma faculdade de gente diferentona mesmo, era mais artística, era mais solto, as informações que corriam lá eram informações mais etéreas, mais esotéricas e tal. Então ele começou a ter contato com uma porção de coisas, como por exemplo esse livro aqui que é o Be Here Now, que é do Baba Ram Dass.
um cara lá dos Estados Unidos que ele acabou assumindo esse nome de Baba Ram Dass e escreveu esse livro que falava sobre meditação, a meditação feita sob a influência de drogas, né? Então, com relação a essa questão de expansão da consciência e tal, e daí ele começou a ler essas coisaradas todas. Teve o lance da guerra do Vietnã naquela época, o recrutamento militar estava baixo, o pessoal não estava querendo apoiar esse tipo de guerra, estava vendo que o ativismo político universitário começou a entrar em declínio, né? Então foi uma situação, uma época bem conturbada com relação a isso e essa efervescência de espiritualidade nos Estados Unidos, né? Então tinha o Be Here Now, desse Baba Ram Dass, e aí depois que ele acabou conhecendo um rapaz chamado Daniel Kotke. O Daniel Kotke acabou sendo um parceirão dele para o resto da vida, inclusive trabalhou na Apple, a gente vai chegar lá também, mas foi lá na faculdade, lá na Reed College, que ele conseguiu encontrar algumas semanas depois e fazer amizade com esse Daniel Kotke, que também era um cara doidão, magrelão, vegetariano, aquela coisa, lendo essas coisas doidas todas, né? E aí ele diz assim, ó, ele era inteligente, mas pouco enérgico, com um comportamento doce que seu interesse pelo um interesse tão doce quanto o seu interesse pelo budismo. Então aí já tinha essa questão do budismo. Eles iam num centro Hare Krishna lá para poder fazer refeição gratuita, porque lá no centro eles ofereciam a prachada, né, que é a refeição lá. Então eles iam lá, cantavam, cantavam, cantavam e depois aproveitavam e filavam uma boia lá no Hare Krishna. Inclusive dizem que eles tinham que fazer caminhadas assim de 10, 20 quilômetros para poder chegar lá que ficava distante esses centros Hare Krishna, Zen, budista e tal, de onde eles estavam, que era a faculdade. Era muito divertido, dizia o Kottke, era muito divertido, mas também filosófico, e levávamos o Zen muito a sério, então realmente era algo que eles gostavam e eles queriam levar a sério, né? Foi uma influência profunda. É possível ver isso em toda a sua atitude da estética minimalista, severa, de foco intenso. Então olha só como isso foi importante para a construção do caráter e para a construção do Steve Jobs empreendedor, né? Dele forçar o produto ser perfeito, ser minimalista, com um design bem puro, bem simples, bem severo também, né? O budismo também é muito severo com relação a muitas coisas. Então isso veio dessa época toda, dessa influência toda que ele teve. Depois ele começou a ler um outro livro do Francis Moore Lappé, não sei se é assim que se fala, chamado Dieta para um Pequeno Planeta. Então era um cara que escreveu aí um livro a respeito do vegetarianismo, do veganismo, como uma solução para a fome no mundo, para as pessoas comerem menos e os benefícios que isso fazia, né? E aí ele disse ali, ó, foi quando renunciei a comer carne quase que para sempre. Então a partir daquele momento ele poucas vezes se alimentou de carne novamente. E aí acabou reforçando aquela maluquice, aquela dieta que ele tinha, aquela tendência que ele tinha de adotar dietas muito extremas, onde ele ficava semanas comendo só maçã, depois semanas comendo só maçã com cenoura, era uma maluquice, né? E isso também vai ter implicações mais para frente, inclusive para a doença que ele teve, a gente vai chegar lá, né? O Kottke dizia que ele se sustentava com cereais Roman Milk, que é esse cereal que vendia na época, eu não sei nem se ainda vende lá nos Estados Unidos, mas vendia na época. Ele leu o Sistema de Cura da Dieta Sem Muco, do Arnold Ehret. Sistema de cura da dieta sem muco. Então o cara pregava que você deveria comer alimentos que não aumentasse a produção de muco no seu organismo, porque o muco faz mal e tal. Enfim, então dieta apenas com frutas e legumes e sem amido nenhum. Então não comia pão, não comia biscoito, não comia massa, nada que tivesse amido ele comia. Então era só fruta e legume, né? Olha que coisa estranha. Diz que isso impedia o corpo de formar mucos prejudiciais. E aí ele conta já no fim da vida, né? Entrei nessa minha típica maneira maluca, né? Entrei nessa a minha típica maneira maluca, né? Bem de cabeça, né? Entrou nessa com tudo. Então, vegetarianismo, zen budismo e meditação, espiritualidade, ácido e rock and roll. Ele juntava tudo isso de uma forma bem potencializada, bem amplificada, né? Ele tinha uma máquina de escrever, uma IBM Selectric, essa aqui que está aqui na foto, ele resolveu vender
para poder, né, ter um pouco mais de grana e fazer as coisas que ele queria fazer. E, né, nessa época que ele quis vender essa máquina fotográfica, ele viu que tinha um cara lá no campus que estava interessado em comprar a máquina. Então ele descobriu que o cara morava no quarto tal ali dentro da faculdade, combinou com o cara lá de se encontrar, chegou lá, no quarto. Quando ele abriu a porta do quarto, o cara lá estava transando com a namorada dele. Olha só que cena, a gente abre a porta, o comprador da sua máquina de escrever está lá com a namorada lá no Bem Bom. E aí o cara falou assim, opa, ainda lá no Bem Bom com a menina, falou, não, senta aí, eu já tô quase terminando aqui, a gente já conversa. E deixou o Jobs lá assistindo o final do coito, olha só que situação. Eram os tempos assim, bem doidos, né? Aí o Jobs pensou, puta, isso é demais, cara, imagina o cara, né, desse jeito, que maluco, né? Esse cara é nada mais, nada menos que Robert Friedland. Para quem sabe aí de mineração, conhece um pouco da indústria de mineração nos Estados Unidos, na África, é um cara hoje em dia bem famoso, né? E esse Robert Friedland foi um dos caras que teve muita influência na vida do Steve Jobs. Ele conseguiu magnetizar o Steve Jobs de uma forma muito intensa e acabou por influenciar ele pra caramba, como se fosse um guru, né? Até que o Steve Jobs depois descobriu que o cara não era lá essas coisas, e a gente vai contar essa história agora, né? Bom, Friedland ensinou o Steve o campo de distorção da realidade. Vocês que acompanham aí a vida do Steve Jobs, a Apple já deve ter ouvido falar dessa teoria do campo da distorção da realidade, onde a pessoa consegue distorcer a realidade numa conversa e tal, para que a pessoa possa convencer. Então, por argumentos, o cara ele consegue inventar dar uma distorcida na coisa e a pessoa acaba acreditando que aquilo realmente era verdade. Ele aprendeu isso com esse Robert Friedland, que era craque em fazer esse tipo de coisa, né? Então ele tomava conta da situação fazendo isso, né? Robert lhe ensinou muito sobre vender, sobre sair da sua concha, se abrir e tomar conta de uma situação. Então ali ele juntou a influência do pai, né, o sangue sírio, né, a influência do pai biológico, desculpa, a influência do pai que o criou, né, o sangue sírio, e mais essa questão aí do Friedland que deu muitas dicas para ele com relação a isso. O Friedland ele cuidava de uma fazenda de maçãs, ele cultivava maçãs, aquela é uma região propícia para isso, né? Então tinha fazendas e fazendas de maçãs, e ele cuidava de uma dessas fazendas. E aí ele acabou chamando uma galera lá, a ripongaiada toda ali, para formar uma comunidade numa dessas fazendas chamada All One Farm. E aí era nessa comunidade que o Jobs, nos tempos de folga dele, ele ia para lá, ficava na fazenda dias e dias, colhendo, podando, trabalhando, arando a terra, enfim, fazendo todo o trabalho lá dentro da fazenda para poder cuidar das maçãs, empacotar e vender, né? E aí ele começou a perceber algumas coisas esquisitas, né? Então ele, o Kotick, Holmes e outros integrantes em busca de iluminação acabaram indo para essa fazenda de maçãs do Friedland para poder ajudar. E eles começaram a fazer um monte de coisa que eles não eram pagos para fazer. O Friedland começou, meu, faz isso, faz aquilo, faz aquilo lá e tal, vai trabalhando aí, vai fazendo, que isso é bom para espiritualidade. E os caras começaram, pô, esse cara tá me passando para trás e tal, né? E aí o Jobs lembra numa frase aqui, ó, começou a ficar muito materialista. Eles começaram a fazer coisas que não eram bem o combinado, né? Muitos anos mais tarde, olha só, depois que Friedland se tornou um executivo bilionário da mineração de cobre e ouro, quando estava em apuros por causa de abusos ambientais cometidos por algumas das suas minas, tinha tentado entrar em contato com o Steve Jobs. Então isso, não, óbvio, anos mais tarde, né? Então depois que ele começou, largou toda essa história de espiritualidade, de paz e amor e tal, ele começou a mexer com mineração, né? Imagina. Ficou bilionário, começou a ter problema com licença ambiental e pediu para o Steve Jobs ligar para o Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos, para tentar dar uma aliviada nele. Olha só, Robert, a frase do Steve Jobs aqui, Robert sempre se apresentou como uma pessoa espiritualizada, mas ele cruzou a linha entre ser carismático e ser vigarista. Olha só a grande diferença, né? A grande diferença, porque o cara, ele tinha um carisma, ele tinha essa noção de campo de distorção da realidade, ele sabia encantar as pessoas e ele acabou tirando proveito próprio disso, né? Olha o grande erro, né?
Bom, depois dessa história toda, né, que a gente avançou um pouquinho no tempo, mas vamos voltar, Jobs acabou ficando entediado da faculdade, ele não queria mais cursar a faculdade. Ele achou terrível ele ser obrigado a fazer algumas matérias. Lá nos Estados Unidos, você tem algumas matérias que são obrigatórias para você se formar em alguma coisa, óbvio, e outras matérias que são eletivas, né, então você pode escolher aquilo que você quer. E o Jobs falou, meu, os caras estão me forçando a fazer um monte de matéria que eu acho um pé, não quero fazer aquilo ali, eu quero fazer só o que eu gosto, né? Ele achava um absurdo, né? E ele até visitou o Wozniak, quando o Wozniak, né, na verdade, foi visitá-lo lá, ele disse que ele pegou o horário escolar e falou, meu, os caras estão me obrigando a fazer todos esses cursos e tal, e todas as economias dos meus pais, de classe trabalhadora, estavam sendo gastas na unidade da minha faculdade. Então eu decidi abandonar a faculdade e confiar que tudo ia acabar dando certo. Então aí aquela história toda acabou pesando, né? Ele falou, puta, eu tô aqui, não tô gostando, não tô aproveitando, os meus pais estão se matando de trabalhar, né? Eles já estão já mais velhinhos e, pô, a grana deles está sendo gasta toda aqui comigo, então eu vou abandonar a faculdade. Nessa, o que ele fez? Ele foi falar com o reitor da faculdade, que era Jack Dudman. Jack Dudman, reitor da Reed College naquela época, na década de 70, né? E ele falou, meu, ó, Dudman, na boa, eu não quero mais fazer isso aqui, eu quero ir embora, enfim, não é mais pra mim e tal. O Dudman chegou e falou, meu, mas pô, você não pode e tal. Ele falou, tá bom, o Jobs falou, então tá bom, então você me deixa ficar aqui, eu vou fazendo aqui alguns cursos e não incomodo ninguém. E o reitor deixou. Então, o cara era tão bom de convencimento, tão bom de lábia, que ele convenceu o reitor a continuar cursando a faculdade sem ter que pagar. E então ele só tinha a parte boa. Ele não era um aluno matriculado, ele não tinha que passar em prova, ele não tinha que fazer cursos obrigatórios, disciplinas obrigatórias. Então ele fazia só o que ele queria. Então ele começou a ir para curso de artes, curso de caligrafia, que é muito importante essa questão da caligrafia. Olha só o que ele diz aqui, ó. Aprendi sobre letras com serifa e sem serifa, sobre variar a quantidade de espaço, diferentes combinações de letras, como isso torna excelente a leitura, né, e facilita a leitura. Achei fascinante, ele escreveu. Jobs posicionando constantemente nas interseções entre artes e tecnologia. Isso aqui que é importante, né? Ele sempre teve um lado artístico, né, um lado ripongo, espiritual e tal, aquela coisa, e o lado também tecnológico. Então a Apple é justamente essa interseção entre tecnologia e arte. Tem até uma keynote famosa, essa aqui, ó, que tem a fotinho do post com a arts, liberal arts e tecnologia. E ele estava justamente nessa interseção. E aí que a gente mostra essa grande influência, né? Ele diz aqui, ó, se eu nunca tivesse aparecido naquele curso da faculdade, o Mac jamais teria tido fontes múltiplas ou proporcionalmente espaçadas. Olha só que importante. A gente nem se dá conta nisso, né? Nossa consciência era despertada pelo Zen e também... opa, pera um pouquinho, aqui. Por fontes múltiplas e proporcionalmente espaçadas. Gente, pensa assim uma coisa, naquela época o computador só tinha uma fonte, não tinha essa história de ter várias fontes e você poder ajustar espaçamento de linha, espaçamento de caracteres, isso começou com o Mac, começou com o sistema operacional visual da Apple, por conta dessa influência do Steve Jobs. Imagina você hoje fazendo seus trabalhos, lendo a internet com uma fonte só. Né? O Windows depois acabou adotando esse mesmo recurso de múltiplas fontes e tudo mais. E tudo isso veio dessa influência toda. Olha só que coisa interessante, né? Bom, a namorada dele, a Kristen Brennan, ia visitá-lo de vez em quando, né? O relacionamento deles já estava meio que aos trancos e barrancos e tal. E aí ela diz aqui, ó, nossa consciência era despertada pelo Zen e também pelo LSD. Eles iam para os porões, para os sótãos das casas e tal, tomavam ácido e ficava lá meditando e tal. Tomar LSD foi uma experiência profunda, uma das coisas mais importantes da minha vida, ele disse. O ácido lhe mostra o que há do outro lado. Olha só que loucura, né? Criar grandes coisas em vez de ganhar dinheiro. Então ele acabou experimentando essa abertura de visualização com relação a isso. Ele sempre, óbvio, depois com a Apple ele virou multimilionário e tal, mas ele nunca dava importância para isso. Tanto que ele vivia numa casa modesta, tinha sempre o mesmo carro, ele não tinha, realmente ele não tinha a mesma roupa, né? Ele não tinha esse apego material, apesar de ser milionário, bilionário.
Então, por conta disso tudo, ele aprendeu a criar grandes coisas em vez de ganhar dinheiro, pôr as coisas de volta no fluxo da história e da consciência humana. Então aí a gente encerra esse capítulo número 3, trazendo esses aspectos importantes que influenciaram Steve Jobs e que depois, obviamente, o Steve Jobs implementou na filosofia, na cultura enraizada da Apple, que a gente vê até hoje e vai continuar vendo aí durante muito tempo, até que isso tudo se dissolva, né, com o tempo que tudo passa, mas está marcado sempre na história. Então, pessoal, eu agradeço novamente a presença de vocês, clique no like aí para dar uma força, compartilhe isso também para dar uma força aqui no canal. Eu agradeço a todos vocês e a gente se encontra no próximo capítulo, capítulo número 4. Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.